Amados professores, sejam todos bem-vindos para mais uma apresentação da classe online dos professores da Escola Sabatina. Sou vosso conservo Eduardo. Estamos aqui para apresentarmos o esquema MCAC. Na aula anterior falamos deste esquema, descrevemos o que é M. M é a motivação, C é compreensão, A aplicação e C criatividade. Numa atividade letiva, deve conter esses 4 elementos. E hoje eu trouxe exemplo de como nós podemos aplicar isso numa aula. Vamos lá. Motivação deve levar no máximo 3 minutos. No máximo 3 minutos. Motivar os alunos. Bem, eu vou dar esse exemplo, me basear no esboço da lição, no exemplo anterior, que nós escolhemos o tópico específico até quando, Senhor? É a lição que nós estamos a estudar nessa semana. Então, o exemplo que eu vou dar sempre da lição dessa semana. Então, o tópico que eu escolhi, até quando, Senhor? A motivação é como se fosse fisgar os alunos ou chamar a atenção dos alunos, buscar interesse dos alunos, chamar para aprender esse tema em abordagem. Até quando, Senhor? Então, toda atividade letiva deve começar com essa primeira parte. Chamar os alunos a aprender. Porque quase que ninguém gosta de aprender. Por isso é que um professor deve saber como chamar todos à aprendizagem. E nós, na aula anterior, vimos que nessa fase podemos contar uma história, parábola, ainda podemos animar. E no caso desse exemplo, uma história, mas que tem a ver com o tema. Começo assim. Um homem andava segundo, assim diz o Senhor, desviava-se do mal. Mas um dia, o mal lhe veio. Este homem, na sua angústia, olhou para o céu e declarou: esperava o bem e me veio o mal. Aguardava a luz, porém me veio escuridão. Depois de tudo quanto ele sofreu, obteve vitória. Saberemos hoje quem é este homem, ou quem é ele, e como obteve essa vitória. Então, essa história convida os alunos. Os alunos ficam com curiosidade de saber quem é, o que aconteceu, como obteve a vitória. Aí já o professor abriu uma cortina para os alunos fazerem questões. E o professor está levando esses alunos a uma compreensão. Porque essa pergunta, como ele obteve a vitória, todo mundo gostaria de uma fórmula de como obter a vitória relativamente ao problema do pecado, ou ao problema do mal. Todo mundo sente o mal na pele, então ao convidar para dar uma dica, uma receita, todos ficarão atentos. Então, hoje vamos saber por que este homem recebeu o mal em vez do bem. Ele foi o único que assim sofreu, será? Por que o mal nos vem? Qual é a solução do mal? Então, são várias questões que podem surgir através mesmo desta vitória que os alunos poderão fazer. Então, você assim está a motivar os alunos, está a puxar a sua atenção para a tua aula, ou para a aula, né? E daí entramos na compreensão, que deve durar no máximo 12 minutos. O texto escolhido, né, texto-chave, Apocalipse 21, versículo 4, que é a base de toda a lição.
Dali, o professor, depende da sua criatividade, nesse texto-chave ou versuário, pode chamar um aluno para ler. E depois, temos aí Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, vai selecionando os alunos para fazerem a leitura. Mas essa leitura não pode ser longânima de todo o capítulo. O professor deve escolher só alguns versículos que têm a ver com o sofrimento de Jó e aquilo que aconteceu, né, nos bastidores do seu sofrimento. Nós sabemos que Satanás foi ter com Deus para tentar destruir Jó, nós sabemos isso. Jó só estava recebendo notícias ruins, afinal de contas, nos bastidores acontecia esse mal. Então, vai selecionar alguns versículos e vai delegar os alunos para lerem. Lembre-se que nós estudamos sobre o envolvimento ativo e envolvimento passivo. Os alunos, para aprender, devem envolver-se na atividade letiva. Então, o professor vai selecionar os alunos para ler esses capítulos selecionados. Depois vão ler Jó 38, versículo 1 até 12. Pode não acabar todo o capítulo. Então, a professora ou o professor vai selecionar, depois delega outra pessoa para ler Jó 42, versículo 3, e também pode-se ler em Patriarcas e Profeta, sobre o tema a origem do mal, né? Pode-se tirar o trecho aqui mesmo na lição da escola sabatina, até porque os materiais necessários incluem também trimensário, inclui a Bíblia, é claro, né, fundamental, e entre outros materiais necessários que o professor preparou para dirigir a sua aula, ok? Então, tudo isso o professor deve escolher os alunos para ler, ok? É importante envolver os alunos, porque essa parte da compreensão é só mesmo buscar a compreensão, o porquê que Jó, nesse caso, obteve, né, a vitória, tá? E buscar qual é o segredo dele ter tido, não é, a vitória. Então, depois do professor levar os alunos a compreender, através da leitura e algumas explicações básicas que o professor vai dando, e mais algumas pessoas que poderão contribuir, não é? Mas o professor tem que cuidar que essa pessoa não pode falar demasiado nesse momento. Esse momento é só atividade do professor com os alunos, baseando na pesquisa que vão fazer, tendo em conta esses materiais, a Bíblia, o trimensário e o espírito de profecia, no caso, patriarca e profetas. Ok? Então, depois disso, vai se fazendo a leitura. Por exemplo, eu tirei esse trecho do livro Patriarcas e Profetas, que diz o seguinte: os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. Então, quer dizer que se Deus destruísse, a Satanás, as pessoas do mundo não podiam compreender o amor nem justiça de quê? De Deus. Porque o agente do mal é Satanás. Então, se Deus quisesse terminar com o mal, devia terminar com Satanás. Então, aí está. Para nós compreendermos o mal, temos que compreender primeiro a origem do mal. E por que não foi aniquilado? Por causa do amor e justiça de Deus. Então, aí já, esse trecho pode se explicar o porquê que mal acontece todos os dias na vida das pessoas. Por quê? Porque o autor do mal ainda não foi destruído. Vive neste mundo e não é destruído porque justiça de Deus está sendo consumado e as pessoas do mundo e os anjos estão a contemplar o comportamento negativo deste anjo caído que é Lúcifer. E ainda selecionei
esses versículos da Bíblia, né, no caso do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 e 2, onde diz: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Quem é este? Então, Deus a perguntar a Jó, porque Jó estava a declarar, por exemplo, a declaração que Jó fez, não é? Quando disse: eu esperava o bem, porém me veio o mal, e outras declarações que Jó havia feito. Então, Deus apareceu a Jó num remoinho de vento e perguntou: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? E, em outras palavras, essa frase, obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento, quer dizer-se, por que você fala tanto quando sabe tão pouco? Por que fala isso? Esse trecho tirei aonde? Na lição da escola sabatina. Porque eu havia dito na vez passada algumas frases, algumas explicações. O professor baseia-se na lição, tirando aquele trecho explicativo. Então, Deus falou a Jó que você sabe tão pouco. Por que você fala tanto? Você sabe pouco. Então, nós não conseguimos compreender o Senhor. E aí você pode dar outros exemplos, como está escrito, né? Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9, onde diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos do ser humano, os caminhos do Senhor são mais altos do que os caminhos do Senhor. Então, pode-se ver que aqui há uma diferença enorme naquilo que é o conhecimento divino e o conhecimento do humano. E aí onde vem a aplicação, porque depois de concluir a compreensão, se compreendeu, afinal de contas, nós sabemos pouco e Deus não acaba com o mal agora, porque Ele é amoroso e todos devem ver entre esse grande conflito quem é o bom e quem é o mal. Porque o inimigo, antes de cair, havia difamado a Deus no universo todo. Então nós precisamos compreender, e nós, principalmente seres humanos, devemos compreender isso, para que o dia que Deus acabar com o mal, poderemos falar que Deus tem razão, portanto, de acabar com o mal. Daí vem a aplicação, que vai durar no máximo 10 minutos. E isso é a aplicação, conforme bem o nome diz, deve se aplicar na nossa vida, não é? E aqui eu selecionei pelo menos 3 perguntas que serão então dirigidas à classe. E aqui deve-se criar uma discussão ou um debate entre todos os membros da classe. Primeira pergunta: alguém já passou numa situação triste? Acredito que as pessoas vão comentando, aí onde vem já as ideias, onde vem depois da compreensão, né? As pessoas vão agora comentar: olha, eu também já passei por aí, ou não compreendia, mas hoje compreendi. Então, o professor tem que levar sempre os alunos, não é? Dentro daquilo que se falou, né? O aluno deve relacionar a sua opinião naquilo que falou, ou naquilo que se abordou. Então, eu passei nesse momento tal, já passei no momento tal, eu não sabia o que falar, não orava e tudo mais. As pessoas vão aqui comentar. E número 2, o que te consolou? Então, depois desse momento, qual é o consolo? Então, você vai avaliando quando aconteceu isso, qual foi o consolo deles. Alguns encontraram consolo no álcool, e outros encontraram consolo em alguns vícios. Dali onde o professor vai entrar também mais, para explicar que na lição de hoje aprendemos que o consolo está em Cristo Jesus, porque Jó permaneceu confiando em Deus, por isso obteve vitória no fim. Tudo que foi perdido, Jó ganhou. Então aí o professor vai entrando para explicar. É assim que é. E a terceira pergunta que eu aqui selecionei: qual é o segredo que descobrimos neste estudo para lidar com o mal? O segredo é qual? É confiar. Jó confiou inteiramente a Deus.
ele sabia que Deus o livraria, porque ele conhecia o Deus que adorava. Então, o segredo que encontramos aqui nessa lição é confiar. Se você aprender a confiar, então chegaremos nesse momento que o Senhor disse: limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então, você vai caminhando assim com os alunos e esse momento deve durar 10 minutos. Os alunos aí vão se intervindo, falando daquilo que acontece hoje. Não mais buscar do passado, aquilo que acontece hoje, conforme as perguntas. E dali, onde vem o passo final, criatividade. Onde agora o professor vai dizer: cada um é chamado para continuar a confiar no Senhor, mesmo em meio à dor, porque aprendemos que Deus prometeu em Apocalipse 21, versículo 4, que limpará dos olhos toda a nossa lágrima, onde não haverá mais dor, a morte e o pranto. Então, você já fez apelo, já fez um resumo e os alunos já pegaram o que dentro de tudo quanto se abordou, o que fica na mente do aluno. Então é isso. E não para por aí. Agora, o professor deve propor uma atividade para os alunos fazerem na semana, tá? Então, como aqui eu coloquei, por exemplo, como o texto de Apocalipse 21, versículo 4, nos dá esperança, não é? Porque qual é a esperança que nós temos? Que um dia o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, quer dizer, não haverá mais dor. Então, durante a semana, cada aluno deve ensinar essa verdade à sua família, amigos, vizinho, colegas, etc. Então, depois a professora terá que cobrar isso. E depois dirija. Por exemplo, eu coloquei aqui Márcia. Aluna Márcia, vai pesquisar sobre os benefícios de viver alegre. Então, a aluna vai pesquisar e na próxima aula o professor deve cobrar isso. Antes de começar a próxima lição, deve primeiro começar aqui. Por quê? Porque a lição nos chama para vivermos alegre, porque a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, deve-se saber quais são os benefícios de viver alegre, para que os alunos possam viver alegre. Então, isso é aplicação, isso é que é fazer, ok? Então, assim nós cresceremos espiritualmente robustos. Então, é convidado o professor a criar uma atividade como essa, para os alunos fazerem durante a semana. E antes de começar a próxima aula, o professor vai pedir de lembrar que os objetivos que eu defini no esboço da aula anterior, eu aqui resumi, não é? E fui né, fazendo tudo dentro desses objetivos. O primeiro objetivo era saber que há esperança na promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, por meio de Cristo. Sentir alegria na promessa. Então deve viver a alegria na mesma promessa. Fazer o quê? Meditar, orar, partilhar essa verdade e permanecer com Cristo como Jó. Então são esses objetivos que eu me baseei na lição e eu sei que levei os alunos a terem esperança através do conhecimento, da compreensão e levei os alunos a sentir alegria, não é? Através da mesma promessa e estou a levar agora os alunos para fazer o quê? Meditar, orar, se haviam parado, porque quando temos problema, a tendência é parar de orar, é parar de meditar, né? Parar de partilhar aqui o Evangelho e parar de permanecer, né, no Senhor. Então, que isso ajude todo professor. Estamos aqui. Um abraço.